Frequência vibracional, Penny Pearce, capítulo 5, Sentindo a frequência original. Quando crio com o coração, quase tudo funciona. Quando crio com a cabeça, quase nada. É difícil entender que um avanço possa ter relação com ser, quando se está em meio ao impulso que busca ação e resultados. As soluções aparentemente precisam relacionar-se mais com fazer e ter. Se eu tivesse outros vizinhos, se eu ganhasse mais dinheiro, se eu conseguisse ter clientes suficientes. O ego quer um plano estratégico completo, dividido em 10 etapas bem definidas, para ser concluído em uma semana. Entretanto, se não colocarmos o ego em pausa, a magia da alma não pode acontecer. A frequência original aflorará assim que pararmos de prestar atenção ao que não vibrar em harmonia com o eu mais infantil, alegre e curioso. Começaremos a senti-la assim que voltarmos o pensamento para qualidades próprias da alma. Ela estará à espera quando pararmos. Ela está no silêncio e nos encontrará na metade do caminho quando formos em uma direção. Quando e como entrar na frequência original? Encontrar a frequência original realmente é o grande momento de virada no processo de transformação. Este é um dos segredos mais bem guardados na vida. Quando uma pessoa acha que está caindo no vazio, na verdade está voltando a si. Aquilo que acha que vai estar vazio, na verdade está cheio. Quando para o velho, o novo imediatamente começa. É quando o pânico e a complexidade atingem o ápice, quando está usando de fora de verdade para controlar a si e a vida, que diversas coisas precisam acontecer. Primeiro, devemos apertar o botão de pausa e suspender o diálogo interior, sair do estado mental que anuncia "tenho um problema" e passar a sentir o menor indício de prazer que detectarmos. Segundo, devemos entrar mais fundo no corpo, acalmando-nos, escutar o silêncio, irradiar a energia para fora e ocupar mais espaço. Estamos em casa. Terceiro, devemos nos concentrar em qualidades da alma, como alegria, sinceridade, inocência e criatividade espirituosa. Procurar e sentir a vibração nuclear, a frequência original, que existe desde que éramos um bebê radiante. Pensar naquele eu que amamos, o modo como nos sentimos quando estamos amorosos, felizes e generosos. Mergulhar no prazer do próprio ser. Deixar que a frequência original impregne cada parte de nosso corpo, emoções e mente. Quarto, quando estivermos plenos de frequência original, imaginemos que ela seja um tom. Na imaginação, entremos em consonância com o tom do próprio diapasão e deixemos que as ondulações da frequência original se irradiem por nós e pelo campo que nos cerca. Ofereçamos ao mundo livremente. Quinto, imaginemos que a frequência original está se reprogramando e treinando novamente novas células enquanto desfrutamos nessa experiência. Quando algo de novo e autêntico surgir no espaço aberto e tranquilo, será algo que combina com nossa frequência original
independentemente de ser uma emoção relacionada a questões mais profundas, uma curiosidade, ideia, oportunidade ou pessoa. Aceitemos esse convite e dediquemo-nos inteiramente a ela. No caso de Margarete, centrar-se na frequência original poderia facilmente trazer-lhe soluções para as preocupações mundanas. Mas esse não é apenas mais um período comum de prisão e inação. É uma oportunidade de entregar-se e renascer. Ela está bem no meio da transformação de uma antiga realidade e identidade em uma vida nova e ilimitada. Isso também é verdade no seu caso, pois este é o momento de transformação na Terra, quando é possível desfazer-se de todos os hábitos restritivos. Se encararmos as épocas de crise como oportunidades de promover melhorias permanentes, só faltará imaginar o que é possível e optar por correr atrás da concretização. Há ocasiões em que precisamos abrir espaço, 1, 2, 3 vezes. Às vezes, talvez por causa de nossa teimosia, identificação com o sacrifício e o sofrimento. A sequência anterior precisa ser repetida várias vezes para que uma nova realidade baseada na alma se instaure. Certa vez, pedi a um brilhante astrólogo que fizesse uma leitura de meu mapa, e ele fez diversas declarações categóricas e definitivas acerca de meu futuro, entre as quais: sua mãe morrerá neste outono e você jamais se casará, e caso o faça, será um casamento infeliz. Voltei para casa em choque e fiquei tão mal que acabei chorando. Resolvi meditar para acalmar-me e na meditação tive uma visão. O futuro alarmante que ele descrevera se espalhar à minha frente até perder-se na distância, saindo de mim como uma grade de linhas de neon verde que ondulavam suavemente num fundo negro, como os modelos geralmente são mostrados na computação gráfica. Os acontecimentos negativos brilhavam em diversos nódulos. Percebi que, só em contemplar aquilo, estava investindo energia na visão e aumentando sua força vital, contribuindo assim para que aquela realidade se tornasse fato. Quanta perda de tempo! Naquele momento, toda a grade de linhas, meu potencial futuro, girou meio grau e desapareceu completamente. Agora só havia um aveludado espaço negro estendendo-se até o infinito, servindo de apoio para mim. Ele era perfeitamente silencioso e tranquilo. Girei meio grau outra vez e as linhas com seu potencial negativo reapareceram. Voltei a girar meio grau e novamente espaço. Permaneci com a experiência do espaço sem fim, que era meu mais agradável que o futuro terrível que fora jogado em cima de mim como um balde de água fria. Certamente era um pouco estranho não ter futuro, não ter um plano, mas percebi que aquela sensação estranha, na verdade, era liberdade. Vi que jamais havia sentido liberdade antes, embora sempre tivesse lutado por ela, e que, se tentasse criar meu futuro com minha mente limitada, ele acabaria sendo uma coisa medíocre. Eu sabia que minha vida surgiria no negror aveludado sem limites, se eu permanecesse no prazer, com uma expectativa positiva e fé na bondade. Assim, nos meses seguintes, sempre que percebia que estava na grade verde, tendo pensamentos negativos, girava aquele meio grau e deixava que meus planos e minhas capas, inclusive os positivos,
voltassem a dissolver-se no espaço. Praticava ser ampla em vez de entulhada. Minha mãe não morreu naquele outono e, na verdade, ela se curou milagrosamente de um câncer que apareceu de repente e até hoje, muitos anos depois, ainda é uma das pessoas mais positivas e vitais que conheço. Eu logo me recuperei das feridas de antigos relacionamentos. Visitei países que nunca pensei conhecer e minha criatividade seguiu novos rumos. E o mais importante, estava em paz. Saber o que você prefere, em vez de dizer humildemente amém ao que o mundo lhe diz que prefira, é manter sua alma viva. Robert Louis Stevenson. Você amadurece naturalmente como a fruta da árvore. Aconchegados na frequência original, temos uma experiência muito precisa e clara de estar com a vida como ela é. E nisso está a verdade simples que nos liberta, conscientizando-nos de que estamos refeitos, que uma parte mais profunda está explorando todas as superposições ou múltiplas opções de realidade, de que dispomos no estado uniforme, instituindo novas experiências. Mas a mente não precisa saber disso. As formas de nossa vida podem ou não se dissolver quando desviamos a atenção delas, a depender da alma as exigir ou não. Elas podem se dissolver e reaparecer depois, numa versão atualizada. A questão é que precisamos de nós mesmos. As formas se resolverão sozinhas. Às vezes, basta um mergulho momentâneo no lago da alma. Em outras, são necessários alguns dias de inatividade. E até alguns meses ou anos de busca um tanto sem rumo. Às vezes só precisamos parar de gerar estática negativa e ligar-nos mais profundamente ao que temos. A vida nunca para completamente. Eu achava que os frutos de meu novo limoeiro, não, seriam sempre verdes e duros, mas, como num passe de mágica, na estação certa, os limões ficaram redondos e sumarentos, e a polpa ficou mais macia. Não posso apressar sua maturação. Eles estão usando o tempo que têm direito, cumprindo seu potencial como eles sabem. Com a frequência original, não é preciso força de vontade para ir em frente. Se acompanharmos o fluxo de nossa onda, libertamos-nos do ego, diz serem as únicas opções e mantivermos presença integral. Esse momento de amadurecimento e princípio parecerá alívio. Então, nos sentimos plenos como uma criança. Perderemos a noção do tempo, tendo simultaneamente o prazer de uma coisa que se prepara para nascer. Podemos perceber que a hora do nascimento ainda não chegou, mas que, quando isso acontecer, será maravilhoso. Há uma confiança em que a alma faça um grande trabalho, fornecendo o que é preciso. Finalmente, quando menos esperamos, o fruto se solta da árvore e surge uma surpresa, uma grande ideia, plano, oportunidade ou ato instintivo, um fato ou pessoa útil. Seu potencial é ilimitado. Quando contemplamos a ideia de renovação, vale a pena lembrar que, à medida que crescemos, libertamos o ego da necessidade de uma identidade especial, ficaremos mais livres para utilizar o manancial de conhecimento e experiência de todas as vidas já vividas na Terra.
todas as experiências que as almas têm em outras dimensões e em todas as superposições possíveis da realidade quântica, a identidade e, portanto, a criatividade, de fato é ilimitada. O que volta depois da entrega pode ser um milagre, algo com que talvez não consigamos nem sonhar agora. Devemos manter vivas a imaginação e a fé infantil, pois assim é que reconheceremos o que quer tornar-se realidade. Descubra qual a sensação de estar em seu corpo. Como eu disse antes, para descobrir a frequência original é preciso concentrar-se inteiramente no corpo, fundir-se com ele e sentir o que realmente está acontecendo. A razão é que a alma, e assim a frequência original, está impregnada em todo o corpo, e se a mente não estiver nele também, não reconheceremos conscientemente a sensação de alma. Portanto, ela não terá realidade, porém há um problema, que se deve à tendência de o corpo ressoar, como um diapasão, e mudar a própria vibração conforme as frequências do ambiente. Embora sempre esteja presente, a alta frequência original da alma pode ficar temporariamente camuflada por diversas vibrações baixas, como as da preocupação, pânico, inveja, raiva ou exaustão mental. Quando a vibração do corpo fica caótica pelo excesso de vibrações distrativas da superfície, a mente tende a saltar e projetar-se em outros lugares e épocas, ou simplesmente se desorienta e nos dá um branco. Quando há estímulos demais ou as vibrações são baixas e negativas, como quando não fazemos o que amamos, ficamos presos a hábitos emocionais prejudiciais, doentes ou com dor, ou poluímos o organismo com drogas e alimentos nocivos. O corpo simplesmente deixa de ser um lugar confortável. Todo mundo provavelmente identifica quando alguém está fora do corpo, com aquele olhar vago de não há ninguém em casa, quando parece reagir automaticamente ou faz as coisas por fazer, sem envolver-se plenamente. Quando as pessoas estão fora do corpo, não dá para senti-las e talvez isso gere ansiedade. O que esse cara vai fazer agora? Parece que esse carro está sem motorista. Não é raro sairmos de nosso corpo. Experimentamos sorrir e olhar no olho do caixa na próxima vez que formos ao mercado e vejamos como ele volta ao corpo e entra em contato. Então, qual a verdadeira sensação de estar no corpo? Quase todos nós achamos que temos um corpo, que ele está em algum lugar abaixo de nós fazendo alguma coisa, fazendo o coração bater, bombeando sangue, digerindo a comida, mas estar realmente no corpo a ponto de tornar-se esse corpo e conhecer o mundo desse ponto de vista é outra coisa. Quando estamos no corpo, como corpo, somos como um animal, estamos no mesmo nível que a vida. Temos dela uma experiência direta e com o mundo, uma relação viva. Reagimos imediatamente às situações, sem uma pausa para analisar nem comparar. E nos colocamos sincera e plenamente em cada ato. Ficamos tão atentos do momento que podemos expandir-nos e contrair-nos instantaneamente, ir para a direita ou para a esquerda e ajustar o nível de energia para adaptar-nos perfeitamente às circunstâncias. Algumas pessoas chamam isso de estar em sintonia consigo mesmo
ou estar em forma. Quando estamos inteiramente no próprio corpo, os olhos brilham, comunicamos-nos instantaneamente, somos de todo convincentes. E se também estivermos em nossa própria frequência original, o corpo transmite às pessoas uma sensação de segurança, cura e confiabilidade. Nunca somos mais profunda e essencialmente nós mesmos do que quando estamos imóveis. Eckhart Tolle. Acalme o corpo para sentir a frequência original. Quando nos concentramos em nosso corpo e fazemos do centro do aqui e agora a sua morada, às vezes percebemos uma vibração superficial, como um zumbido desagradável. Se estivermos sentindo a ansiedade ou dor, ou se a mente e as emoções estiverem aceleradas. À medida que nos fundimos ainda mais com o corpo, talvez encontremos mais vibrações superficiais, com texturas energéticas ásperas como lixas, pegajosas como cera, secas como cinzas, frias e úmidas como argila ou irritantes como um choque elétrico. Prossigamos, buscando detectar vibrações ainda mais sutis, mesmo que pareça que não vamos conseguir sentir nada. Mergulhemos mais fundo e continuemos atentos. Descobriremos que os nervos estão formigando e que as células estão vibrando. O corpo está tratando de se manter saudável. Se prestarmos mais atenção, poderemos até ouvir o tom feliz e saudável do corpo. Acalmar deliberadamente o corpo nos ajuda a controlar mais depressa as vibrações superficiais distorcidas. Muitas vezes, isso é apenas uma questão de sair da percepção verbal, analítica e linear do hemisfério esquerdo do cérebro, passando ao hemisfério direito e à percepção artística, intuitiva e voltada para a beleza, a energia se torna mais suave e se abre. Ela é mais relaxante. Às vezes, também acalmamos o corpo e elevamos a vibração pessoal quando realizamos movimentos contínuos, ritmados, andando, correndo, fazendo tai chi, nadando ou pedalando. Além disso, realizar atos repetitivos, como balançar-se, dar tapinhas no corpo, respirar conscientemente, recitar mantras, remar ou tocar tambor. Também funciona como calmante. Experimente isto. Entre ainda mais fundo em seu corpo. Neste exato momento, você tem uma oportunidade de ser. Concentre-se no interior de sua pele e esqueça que existem coisas como passado e futuro. Isso, bem aqui, é fascinante. Primeiro, diga a si mesmo: neste momento e nesse corpo estou 100% presente. Sinta-o